Olá, boa noite. Meu nome é Marcelo Dayer, eu sou médico infectologista, trabalho em Anápolis, nasci em Anápolis e trabalho aqui em Anápolis. A professora Andréia pediu para eu conversar com vocês hoje um pouquinho sobre doenças infecciosas e doenças transmissíveis, que são coisas diferentes, né? Então a gente tem algumas doenças infecciosas que não são transmissíveis de uma pessoa para outra, mas quase todas as doenças transmissíveis são infecciosas. Então, quando a gente fala de doenças transmissíveis, e aí a gente viu o exemplo no livro de vocês sobre a catapora, a gente está falando de algumas doenças causadas por micro-organismos, né, que aí podem ser vírus, bactérias, fungos, que são transmitidas de uma pessoa para outra e que podem ser transmitidas por várias formas, né? Nós vivemos hoje uma situação, e que isso inclusive que está fazendo com que a gente fale com vocês por vídeo, que é uma situação de uma doença transmissível, né, de pessoa a pessoa, que é o Covid, e que é um vírus e se transmite quando eu converso com uma outra pessoa, ou quando eu tuço, ou quando eu espirro, e a minha saliva, ela está infectada e ela transmite o vírus para outra pessoa. Então nós estamos falando de uma doença transmissível, pessoa a pessoa. O modo de transmissão dessa doença, nesse caso, é por gotícula, então, ou aerosol. Então é uma doença transmitida por gotícula e aerosol. E dessa maneira existem outras doenças também. A gripe é uma doença que é transmitida por gotícula e por aerosol. A própria catapora é transmitida por gotícula e por aerosol. Existem outras doenças que o modo de transmissão não é de pessoa a pessoa. São as chamadas zoonoses. São doenças infecciosas aonde eu preciso de um vetor para transmitir a doença. A doença mais comum e mais famosa, vamos dizer assim, hoje, é a dengue. A dengue é uma doença infecciosa, aonde eu preciso de um vetor, e aí o vetor, nesse caso, é um mosquito, que vai transmitir a doença para a criança, para outra pessoa, criança ou adulto. Então, a pessoa infectada, o mosquito pica essa pessoa, ele se infecta, e ele precisa de um tempo, ele adoece também, ele tem a doença, e aí ele passa a transmitir a doença para outra pessoa. Então, não é imediatamente a transmissão. Isso acontece com dengue, acontece com zika, acontece com chikungunya, que são doenças transmitidas por mosquito. Uma doença de transmissão por mosquito, que a gente chama de por vetor, que é uma doença grave, que mata muita gente no mundo, e que agora teve algum caso com uma atriz famosa, é a malária. A malária é uma doença transmitida por mosquito também e que acomete muita gente. Uma outra doença transmitida, essa já transmitida de pessoa a pessoa, é o sarampo. E aí a gente tem N doenças que são transmitidas de pessoa a pessoa. Como é que a gente faz para controlar essas doenças transmitidas de pessoa a pessoa? O modo melhor é a gente saber qual é o mecanismo de transmissão. O mecanismo de transmissão, eu conhecendo o mecanismo de transmissão, eu interrompo esse mecanismo. Então, se o mecanismo de transmissão dessas doenças é por gotícula, é quando eu estou falando com vocês e a minha gotícula sai e contamina a outra pessoa, eu tenho que evitar isso. Como é que eu evito? Uso a máscara. Então a máscara me protege. Existem algumas doenças que a transmissão ela é de pessoa a pessoa, mas não é transmissão oral. Vou dar um exemplo da hepatite B. A hepatite B pode ser transmitida de uma pessoa para outra por vários meios. O meio mais comum é contato com sangue. Então, se eu fizer uma transfusão de sangue, eu tenho o risco de transmitir para outra pessoa. Se a mãe doente com hepatite B dá à luz e não ser feito nada para a criança, essa criança pode se infectar. Então a transmissão a gente chama de transmissão vertical.
existe transmissão por via sexual também. Então existem doenças com várias vias de transmissão. E eu vou interromper a doença, a transmissão da doença, conhecendo o mecanismo de transmissão. A melhor coisa para eu interromper um ciclo de doença é conhecer o mecanismo de transmissão, porque aí eu vou tomar medidas protetivas para evitar que essa doença se transmita, passe de uma pessoa para outra. Um outro mecanismo de prevenção, e aí nós estamos falando do mecanismo mais eficaz e o controle melhor que existe de doença depois da água potável, são as vacinas. As vacinas, elas foram feitas no intuito de proteger a pessoa. E a vacina, ela tem uma coisa que a gente chama de imunização direta. Quando eu faço uma vacina, eu não estou dando um anticorpo pronto para a pessoa. Eu estou colocando o meu organismo para trabalhar. Então, vou dar um exemplo para vocês, que a gente tem aqui na clínica, que é um exemplo ilustrativo, que são os super-heróis. Os super-heróis, vamos avaliar que eles são os nossos sistemas de defesa. E o vírus está aqui. Quando o vírus chega e o super-herói é a vacina, o super-herói é o nosso anticorpo. Ele é produzido justamente para a pessoa passar a ter proteção. Então, eu estou produzindo anticorpos, esses anticorpos serão estimulados, e quando eu entrar em contato com aquele vírus, esse anticorpo que foi formado, ele já conhece o vírus e ele me defende da doença. Então, isso acontece com uma variedade enorme de doenças hoje. Então, hoje nós temos vacinas para muitas doenças. E nós estamos ouvindo falar do Covid, estamos todos ansiosos pela chegada da vacina do Covid, para que a gente possa acabar com esse distanciamento. Porque a vacina vai fazer com que o meu organismo aprenda a me defender do Covid, e por muito tempo, tá? Então, quando a gente fala de vacina, vou tentar mostrar aqui para vocês, vamos ver se vai sair direitinho. A gente tem várias vacinas. Começa com a BCG, hepatite B, tríplice bacteriana, que é difteria, coqueluche e tétano, hemófilos B, paralisia infantil ou poliomielite, rotavírus, doença pneumocócica, doença meningocócica, tem a A, CW, Y e AB, gripe, paralisia oral, que é a SEIB, febre amarela, hepatite A, sarampo, cachumba e rubéola, catapora, HPV, tríplice bacteriana do adulto e vacina até para dengue hoje. Então nós temos uma gama de vacinas. A gente tem uma outra vacina, que é a vacina do herpes zoster, que é feita em adulto. Nós temos uma gama de vacinas hoje que a gente pode utilizar e deve utilizar. E aí aqui na clínica a gente tem as câmaras de vacina, que as vacinas são guardadas em temperatura entre 2 e 8 graus, nós temos sensor de temperatura com controle, se a energia acabar, existe um monitoramento que nos avisa, as geladeiras são inteligentes, com temperatura aferida digitalmente e sensores bem específicos, e isso que vai garantir a proteção de vocês. Então, o que a gente recomenda? As vacinas são muito importantes, as vacinas devem ser feitas e as vacinas controlam a doença. Isso que vocês viram na ilustração, o meu amiguinho não foi na aula porque ele teve catapora. Vocês não veem isso mais, porque tem a vacina contra a catapora e a gente não vê catapora em criança há muito tempo. Meu amiguinho não veio na aula porque ele estava com sarampo. Também a gente não vê sarampo há muito tempo. Teve um surto agora no Brasil, mas com muito pouco caso frente ao que era no passado. Isso tudo é por conta das vacinas. Então, o que a gente quer deixar de recado as vacinas são muito importantes. As vacinas salvam vidas e as vacinas fazem com que vocês continuem tendo essa vida saudável que vocês têm e que as pessoas vivam mais. Quando a gente pega países ou continentes,
onde existe uma dificuldade enorme para as vacinas chegarem, como é o continente africano, a mortalidade infantil é muito alta. As crianças vivem um ano de vida, ainda morrem por sarampo, morrem por paralisia infantil. Então o recado é: façam a vacina, conversem com os papais e mamães, não precisem ter medo de vacina. Vacina é algo bom, é algo que vai te proteger, não dói e protege. Vamos vacinar. Tchau, tchau.